bem? Vamos começar. Você pode falar um pouquinho sobre você, se apresentar? Vamos lá então. Meu nome é José Pereira, tenho 28 anos. Atualmente sou repórter da TV Morena, em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Sou formado em jornalismo desde 2016, então formado há 5 anos, mas já atuo na área, eu acredito que há uns 9 anos, mais ou menos, 9, 8 anos, porque desde a faculdade eu já trabalhava, né? Então, desde então, estou aí na correria, no meio do jornalismo, já fui repórter de rádio, fui repórter da TV Centro-América, em Tangará da Serra, onde eu comecei. Depois fui transferido para Cuiabá, também pela TV Centro-América. E hoje estou na TV Morena, afiliada da TV Globo, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Certo. Como que foi a sua escolha na profissão? Bom, Kelly, desde sempre eu sempre falei muito, né? Sempre gostei muito de participar das coisas, sempre fui meio, né? Falando Comunicativo? português assim, meio sem vergonha assim para falar para essas coisas. Então sempre na escola sempre participava das coisas, sempre estava interagindo, fazendo, enfim, tudo que tinha na escola eu fazia. Então aí no início eu queria fazer artes cênicas, né? Queria ser ator e tal. Aí minha família não gostou muito, mas era uma ideia inicial assim. E o jornalismo eu sempre acompanhei, né? Sempre assisti muito jornal, sempre gostei muito. E aí uma professora minha, né, de literatura, na época de redação, ela falou assim: "Ó, se você escreve, você fala muito bem. Eu acho que você tem que ir para a área da comunicação". E aí eu já estava meio na dúvida, eu falei, eu acho que esse é o caminho mesmo, né? Então aí eu foquei, prestei o vestibular, né, para jornalismo, consegui passar, e aí desde então tô Aonde nessa mesmo você área. estudou? Desculpa te interromper. Eu comecei fazendo a minha faculdade na Universidade do Estado de Minas Gerais, na UENG, em Frutal. E aí fiquei lá 3 anos, lá eu também trabalhei numa rádio, fui repórter de rádio também lá. E aí depois eu transferi minha faculdade por questão de emprego mesmo, porque na minha cidade eles abriram uma TV local Uhum. e aí me fizeram o convite, você não quer trabalhar aqui? Eu falei, eu vou pensar. E aí fui, porque eu precisava começar em algum lugar em TV, né? Sim. Então eu larguei minha faculdade, fui para uma outra faculdade para eu poder trabalhar nessa TV e aí comecei, aí depois fui fazer estágio na Record, fui produtor na Record, e aí como repórter eu fui para Tangará da Serra na TV Centro-América. Então assim, desde o início, desde que eu falei, não, a minha faculdade vai ser essa, eu sempre quis isso, sempre foquei nisso, e aí a preparação começou desde cedo, né? E aí depois que eu entrei na faculdade, aí não parei mais. Aí eu falo que o jornalismo para mim é meio que um vício, né? Não dá para parar. E cada vez você quer fazer cada vez mais, assim. Que legal. É, Quais são as dificuldades encontradas atualmente nesse momento de pandemia? Você mudou de cidade, né? Uhum. É, Recentemente. verdade. São muitas as dificuldades, né? Eu vou falar um pouquinho do início da pandemia, quando a gente ainda estava vendo um pouquinho da reação fora do país. A gente já previa que isso ia impactar muito aqui no Brasil. A gente não imaginava que seria do jeito que está sendo. Sim. Primeiro que a gente não imaginava que chegaria tão rápido e de uma maneira muito rápida e veloz, assim, o vírus se espalhou muito rápido. Então foi tudo meio que difícil no início, porque a gente tinha muito receio e pouca informação, né? Então, por exemplo, como eu fazia muita matéria aí em Mato Grosso e faço até hoje sobre o agronegócio, né, matéria do agro, então eu foquei muito nessa questão de como o agro estava se comportando. E antes da pandemia chegar, por exemplo, o pessoal já falava, olha, o agro não vai ser afetado, e realmente não foi. Sim. Então assim, a gente ainda tinha muita dúvida do que ia acontecer. Depois, conforme os dias foram passando, muitas coisas foram mudando. Um exemplo, a gente começou a fazer entrevista assim, remotamente, que eu acho que foi um ganho, porque a gente trouxe mais agilidade para o jornalismo, a gente conseguiu mudar isso, isso foi bom.
Mas em relação a tudo que a gente ainda está vivendo, é muito complicado, né? Porque a gente não parou de trabalhar, como vários outros setores, vários outros serviços, nós não paramos de trabalhar. Então a gente também estava na linha de frente, estamos até hoje, e a gente já lidava com assuntos difíceis, e com a pandemia a gente começou a lidar muito com a morte, né? Muito com a incerteza, muito do sofrimento das famílias, de pessoas. Às vezes as famílias procuram a gente e falam, meu pai, minha mãe, meu filho está precisando de um leito de UTI, o que, que eu faço? E às vezes a gente se sente até um pouco incapaz, porque não dá para a gente fazer nada, né? Então a gente convive muito com isso, com o sofrimento dessas famílias, e é muito complicado. E a gente pensa muito na nossa família também, né? Os nossos amigos, enfim, a gente não pode visitar uma pessoa que a gente gosta, enfim, mas então eu acho que trouxe muitas dificuldades, muitos desafios, mas eu acho que a gente vai aprender muito com a pandemia também, principalmente dentro do jornalismo. Eu acho que isso trouxe para fortalecer a nossa profissão e para mostrar o quanto a informação é importante, o quanto a informação ela é necessária num período como esse que a gente está vivendo. É verdade. Que conselho você daria para quem está começando a seguir essa profissão, essa Uhum. carreira? É interessante essa pergunta, né? Porque sempre me falam, assim, sempre me perguntam isso, e é uma coisa que eu sempre perguntava quando eu estava na faculdade. Quando eu tinha alguma palestra na faculdade, eu ficava muito ansioso para realmente saber um pouco da vida da pessoa que estava trabalhando. O que eu acho assim que eu posso falar para as pessoas que estão começando hoje é que no jornalismo, assim como todas as outras profissões, mas eu vou puxar um pouco do saco do jornalismo aí, eu acho que tem que gostar muito da profissão, né? Tem que saber que é uma profissão que você tem que se dedicar, que você tem que tem que ter um diferencial, tem que ter né, um feeling muito grande. O jornalista tem que ser curioso, o jornalista não pode estar satisfeito em saber só aquilo, tem que cavucar, tem que fuçar mais, saber das coisas e tem que gostar muito. E tem que Né? estar Não, atualizado, né? tem que estar muito atualizado, tem que ler bastante, gente. Vamos ler. A internet está aí a nosso serviço. Hoje é fácil você pegar um livro e ler, é fácil você pegar uma notícia de jornal e ler. Não leia só a manchete, leia tudo, tenha o seu faro crítico aguçado, tenha a sua opinião crítica formada. Então, para isso a gente tem que ler. Não basta só assistir jornal. Né? Eu falo que, por exemplo, o Jornal Nacional ele tem que colocar todas as notícias do Brasil e do mundo em 45 minutos. Então, não é assim algo que você só tem que se padronizar por aquilo. Não. Assista ao Jornal Nacional, leia um jornal, leia pela internet, leia um livro, procure sempre estar sabendo do que está acontecendo, né? E tem que gostar. Não tem jeito. Se você está no jornalismo e não sei se eu vou gostar, não sei se eu quero. Então, ó, cai fora enquanto é tempo, porque tem que gostar bastante, não é fácil. Tô falando isso agora para depois não se decepcionar mais. Até em Por, questão de horário, né? É verdade. A gente tem uma rotina bem diferente, né, das outras profissões, né? A gente não é igual, por exemplo, uma pessoa que trabalha na escola, que chega às 7 da manhã e vai embora à 1 da tarde. Não, cada dia é um horário, cada dia a gente tem uma coisa nova para fazer. Então, a gente depende muito dos entrevistados. Então, talvez aquele entrevistado é muito importante para a matéria e ele só pode às 7 horas da manhã. Então, a gente tem que se ajustar para entrevistá-lo às 7 horas da manhã. Viagens, né? A gente costuma viajar também bastante. Então, assim, a gente tem que se dedicar a isso, né? Não é algo para quem acha que vai encontrar uma profissão monótona, que vai ser aquilo todo dia, rotineiro, não é. Não é. A gente não ter Trabalhar de segunda a feriado. sexta e tá tudo ótimo. Final Não, de não, semana tá não. livre. Você trabalha de segunda a sexta e você trabalha de fim de Final de semana, semana. de feriado, Natal, Ano Novo, Carnaval, Páscoa, enfim. Então, é assim a vida. Mas para quem gosta, é muito bom. Eu acho que não tem preço, não tem o que pague quando a gente chega em casa depois de um dia bacana de trabalho, sabe? Que você conseguiu fazer uma reportagem legal, que você conseguiu contar uma história importante, algo que pode mudar um pouquinho a sociedade, enfim, eu acho que isso não tem preço. Então a gente está aí para isso. Agora eu tô de férias, né?
Então é o horário que eu tenho para descansar, para curtir, enfim. Mas durante os outros 360 dias do ano aí é muito, muito gratificante. Certo. Em sua opinião, quais conhecimentos, além daqueles que aprende na faculdade, pode ajudar no desenvolvimento profissional? Olha, eu acho que a faculdade é um momento muito importante, né, para o aluno. Acho que para todos os cursos. A gente aprende bastante, é o momento da gente errar. O momento da gente errar é agora, o momento da gente perguntar é na faculdade, é saber do professor, não somente aquilo que ele está passando dentro de sala de aula, mas pergunta alguma outra coisa, sabe? Tire suas dúvidas, porque muitos professores têm algo que eles podem acrescentar para você, não somente aquilo que está ali na matéria, mas pela vivência dele na área, né? Pela experiência dele de vida, de profissional. Eu acho que isso é muito importante. E a faculdade, a gente tem que entender o seguinte, a faculdade, ela não vai te preparar 100% para tua vida profissional, né? Então, eu vou falar uma coisa que eu fiz que eu acho que foi muito bom para mim. Desde cedo, vá atrás de um estágio, vá atrás de querer saber mais aquilo do que a faculdade te proporciona, vai tentar já desde cedo tentar ser um diferencial, entendeu? Você precisa, tem que pensar que você tá aí, mas tem mais 20, 30 Gente se pessoas preparando. se formando com você, né? Isso aí em Tangará. Imagina no Brasil inteiro quantas pessoas estão se preparando, estão se formando. E a gente hoje tem uma coisa que é muito bacana, é a internet. Né? A internet pode ajudar e muito a nossa profissão. Né? A gente não precisa ser somente um profissional de TV, de rádio, de impresso e assessor de imprensa. Não, a gente, como jornalista, pode produzir conteúdo na internet, pode tentar se reinventar, se inovar, criar algo diferente. Né? Então a gente tem muita oportunidade. E a faculdade é o momento inicial para isso. Né? Então tem que aproveitar esse momento, tem que saber que essa é a hora de você começar a tua vida dentro do jornalismo, porque daí depois é só você. Então dá para tirar muita coisa para sua vida profissional, principalmente. Você tem que destacar, né? É, Porque, você tem porque que assim saber que hoje o mercado de trabalho, a cada ano que passa, o mercado está muito mais concorrido. exigente. Eu vou falar assim, quando eu comecei a estudar, e não é muito tempo, não faz muito tempo, eu não tenho nem 10 anos de formado, mas a gente falava, olha, precisa ter o inglês e o espanhol, por exemplo. Era. Nossa, hoje, assim, Hoje é o é básico do que a gente básico tem do que ter. básico, entendeu? É o básico do básico. Eu vejo, por exemplo, o meu sobrinho de 13 anos, ele sabe muito mais de tecnologia do que eu. Então, assim, a gente tem que se reinventar, que se inovar, tem que ir atrás de curso, tem que procurar uma especialização, tem que estar atento ao que está acontecendo, porque senão a gente fica para trás, né? Infelizmente, a gente vai ficando para trás. Mas é o que eu falei, né? Essa é a hora. Essa é a hora de errar, essa é a hora de correr, essa é a hora de ir atrás e aproveitar esse momento de troca de experiência, né, que vocês têm dentro da faculdade. Eu acho que isso é muito importante. Eu amei o meu período de faculdade. Se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria para exatamente tirar mais dos meus professores e perguntar e questionar, enfim. Esse é o momento. Certo. As minhas perguntas são essas. Se você tiver mais alguma coisa para a gente encerrar, alguma coisa para você falar para o pessoal da faculdade que estão ali, pessoal tímido. Aham. Bom, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar falando com vocês de novo. Já tive a oportunidade de falar com o pessoal da Unemate, quando eu morava em Tangará. Tangará é uma cidade que está marcada para mim. Foi aí que eu comecei como repórter, enfim, fiquei quase 2 anos. E foi um período muito importante da minha vida. Eu queria falar para vocês, gurizada, o seguinte: vão em frente, sabe? Não tenham medo, não deixe que as pessoas determinem o que vocês vão ser na vida. Né? Se vocês entraram para esse curso, deem o seu máximo, deem o seu melhor. Eu sou suspeito para falar, mas é uma profissão apaixonante, é uma profissão essencial que a gente viu durante a pandemia. E vocês têm que
E esquece aquilo que vocês ouviram, que nós somos formadores de opinião. Não, nós não somos formadores de opinião. Nós somos informantes. Nós precisamos informar as pessoas o que acontece, o que é importante para a vida delas. O que, por exemplo, vou dar um exemplo, o que, por exemplo, o dólar alto vai significar para ela. A gente tem que deixar a vida de quem está acompanhando o nosso trabalho completa, né? E claro que a gente tem que fazer o correto. Então, vocês que estão aí começando, sigam em frente, não tenham medo. Vai chegar um momento que vocês vão desanimar, vai, não vou mentir, mas é nesse momento que vocês precisam entender o papel de vocês dentro da universidade, o papel de vocês como sociedade. Então, se você é tímido, se você não é tímido, fiquem tranquilos, tem lugar para todo mundo, ninguém é insubstituível. O que eu falei, vamos aproveitar as tecnologias, vamos aproveitar os meios de comunicação que estão aí disponíveis para a gente. A internet está aí de graça, mas sempre com muita ética, sem fake news, fazendo tudo certinho. E aproveitem esse momento. É a melhor fase da vida, é a faculdade. Aproveitem os professores, aproveitem entre vocês, troquem experiências, troquem ideias, porque eu tenho certeza que vocês vão crescer cada vez mais. É isso que eu posso falar dessa pessoa que também está começando agora, viu? Certo. Muito obrigada, José, pela entrevista. Muito obrigada. Gostaria de falar que você é um ótimo profissional. Obrigado. Sucesso para você aí na sua nova jornada que você iniciou aí. E que você venha visitar a gente em Tangará, né? Vou sim, obrigado, Kelly. Obrigado mesmo, obrigado pelo convite. Fico muito feliz, tenho certeza que eu fiz um bom trabalho em Tangará, sou muito grato a todos e vou levar vocês aí para sempre. Obrigado mesmo. Para você também, parabéns, muita sorte, muita dedicação, siga em frente. E se errar, não tem problema. Aprenda com o erro, que com certeza os acertos chegarão. Saiba disso, tá? Certo. Obrigada, José. Até a Obrigado, meu bem. próxima. Até a próxima e se cuidem, gente. Tchau, tchau. Tchau.